Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao terceiro ciclo de palestra da Shell Format. Vamos dar continuidade aos nossos eventos que serão ministrados esse ano. A nossa palestra hoje intitula-se Destravando o TCC, será ministrado pela Fernanda Silva Borges. Muito obrigado, Fernanda, por aceitar o nosso convite. Fique à vontade. Você pode escolher se as perguntas serão disponibilizadas ao longo da palestra ou ao final, tá bom? Melhor no Gente, final. tá ok. Gente, ao final da palestra, ele encaminhar o link de frequência para vocês assinarem, né? E posteriormente, acessarem o certificado de vocês na plataforma EVE, tá bom? Muito obrigado, Fernanda. Seja bem-vindo. Obrigada a você. Todo mundo me ouvindo bem? Sim. Então, vamos lá começar. Essa palestra é para todo mundo que quer destravar o seu TCC, que ficou travado ou não sabe nem como começar, ou travou na introdução, discussão, enfim. Eu queria agradecer o convite do Rafael, da Shell Format, pelo convite, né, para participar desse ciclo de palestras. E agradecer a presença de todos vocês aqui nessa segunda-feira, 8 da noite. Isso mostra que vocês estão realmente querendo aprender. E eu vou fazer o possível para que essa hora valha a pena para vocês. Então, primeiramente, eu vou me apresentar. Meu nome é Fernanda Silva Borges. Eu sou formada em biotecnologia na Universidade Federal de Uberlândia. Fiz um período de sanduíche na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, e fiz mestrado em Biologia Celular também na Universidade Federal de Uberlândia. Eu tive muita dificuldade para fazer o meu TCC, porque o meu orientador era muito ocupado e não tinha muito tempo para me orientar. Eu mandava mensagem para ele, pedia para a gente se encontrar, para a gente conversar, ele desmarcava ou então não respondia. Isso me deixava muito frustrada. Eu acabei tendo que aprender muita coisa sozinha. E nessa época eu já ajudava alguns amigos meus que estavam fazendo o TCC também. Eu apresentava, ajudava eles mesmo. Ao mesmo tempo que eu ia aprendendo, eu ia ensinando para eles. E acabou que, no final das contas, eu me saí bem no TCC e fui direto para o mestrado. No mestrado, eu não ganhava bolsa. Nos primeiros meses, não ganhava bolsa. E eu percebi que eu tinha uma certa facilidade na escrita científica e comecei a ajudar outras pessoas, né, dar orientação acadêmica para quem precisava de ajuda no TCC ou na dissertação do mestrado ou para fazer o artigo. E eu percebi que essas pessoas, muitas delas ficavam muito desesperadas e muito ansiosas. E eu conseguia ajudar elas de uma forma, assim, ensinava de uma forma mais didática, porque certos orientadores já estão tão acostumados a escrever, às vezes não conseguem passar o conhecimento de uma forma didática para o aluno. Às vezes não tem nem noção de que tipo de dificuldade que ele está tendo. E por eu estar mais ou menos nessa fase, eu consegui ajudar essas pessoas e era muito gratificante para mim. E então, no ano passado, eu criei essa página no Instagram, que é o Nerds do TCC, onde eu dou orientação acadêmica. Lá eu dou várias dicas de como escrever um TCC, como escrever um artigo, enfim. E está sendo muito gratificante desde que eu comecei.
Falando um pouco sobre escrita científica, a escrita científica, ela é um método. Ela não é uma inspiração, não é inteligência, não é genialidade. Às vezes a gente tem esse feeling de que quem escreveu aquele artigo maravilhoso no seu laboratório fez em uma sentada. Mas não é bem assim. Existe um método por trás disso, que as pessoas geralmente não ensinam. É engraçado porque quando você vai fazer uma prova de qualquer disciplina, sei lá, farmacologia, você aprende, o professor te ensina a disciplina, você estuda e você faz a prova. No caso da escrita científica, não é bem assim. Chega no momento de fazer o seu TCC e você realmente fica travado, você fica ansioso, porque ninguém nunca chegou para você e te ensinou, olha, escrita científica é isso, isso e isso. A gente fica com essa impressão que precisa chegar uma inspiração para você começar a escrever um TCC maravilhoso. Mas não é bem assim. No mestrado, como eu ajudava várias pessoas, como eu comentei no início do mestrado, né? Eu fiquei bem afiada nessa parte de escrita científica. E isso foi muito bom, porque no final das contas, eu tive vários problemas com os meus experimentos. Eu precisava fazer experimentos com camundongos, e esses camundongos nunca chegavam. Houve um problema com o camundongo que gerava os filhotes para entregar para a gente, né, para fazer os experimentos, e acabou que nunca chegou e a gente teve que trocar de espécie para fazer esses experimentos. E eu tive que ficar numa fila e acabou que eu tive que começar a fazer os experimentos já no último ano, no último semestre do mestrado. E eu nunca tinha feito uma cirurgia em um camundongo antes. Então, imagina o meu desespero. Eu tive que aprender a fazer cirurgia, aprender a fazer todos os experimentos, e não teve jeito, eu tive que pedir uma dilação de prazo de 6 meses, que não foi suficiente. Depois tive que pedir uma dilação de 2 meses para finalizar os experimentos e terminar de analisar. Acabou que eu tive que escrever a minha dissertação em 15 dias. 15 dias. Se eu não tivesse o domínio da escrita científica, se eu não tivesse, né, tanta prática, eu não teria conseguido escrever essa dissertação em 15 dias. O prazo teria se esgotado e eu teria perdido meu mestrado. Então, para mim foi muito importante. E, óbvio, tem outras vantagens de dominar esse método da escrita científica em circunstâncias normais, né? Essa história que eu contei do meu mestrado foi realmente uma situação incomum. Mas se você dominar esse método, que não é nada, não é nenhum bicho de 7 cabeças no final das contas, você vai ter mais tempo livre, você vai ter menos ansiedade, menos insegurança e menos procrastinação. A procrastinação é muito comum, né, nessa parte de escrita do seu TCC. Falando um pouco aqui sobre ansiedade e procrastinação, geralmente a ansiedade é causada por pensamentos do tipo: eu não vou conseguir, eu não vou fazer um bom trabalho, eu nem sei como começar. Né? E esses pensamentos, eles geram ansiedade, né? Você pensa: meu Deus, eu tenho que fazer meu TCC. Depois você pensa: meu Deus, não sei nem como começar. E aí você fica com medo do fracasso, e esse medo faz você procrastinar, né? Falar: eu vou ali assistir uma Netflix, que dá mais certo, não tem erro.
E aí você começa a ficar ansioso, porque você está procrastinando e o tempo está acabando. E aí vem de novo, nossa, eu preciso fazer o meu TCC, mas eu não sei como começar. Enfim, gera esse ciclo vicioso. E aí como você quebra esse ciclo? Primeiro, ninguém nasce sabendo escrever o TCC. É o que eu comentei. Então, você tem que ter em mente que realmente ninguém nasce sabendo e são raras as universidades que ensinam de verdade como escrever um TCC. Eu não conheço ninguém que disse que eu tive uma aula de metodologia científica onde eu realmente aprendi como escrever. Não conheço. Ou então ensinou mais ou menos, mas a matéria de metodologia científica era muito no início do curso. E aí chegou no final do curso, onde você realmente precisava de usar a escrita científica e você já não lembrava de mais nada. Então você tem que ter em mente que ninguém nasce sabendo. Você realmente precisa aprender. O seu professor que escreve aquele monte de artigos né? Ele sentou e aprendeu esse método. Ele não é um gênio, ele não é um ser de outro mundo. Então você não precisa ter vergonha de pedir ajuda. E você também tem que perder o medo de errar. Às vezes as pessoas ficam com medo de escrever uma parte do TCC, enviar para o orientador e receber aquele monte de X vermelho. Tá errado, isso aqui tá horrível. Mas isso é importante, porque é desse jeito que você vai aprender a melhorar. Se você não começar, você nunca vai saber o melhor jeito de fazer depois. Então, errar é importante também. Você não precisa ter vergonha, não tenha vergonha de pedir ajuda, seja para os seus colegas de laboratório, colegas de sala, veteranos, professores, né, orientador. E não se cobre demais também, porque é um TCC, não é uma tese de doutorado, né? Se você estiver aí fazendo sua tese de doutorado, já tem que se preocupar mais um pouco. Mas, como é o TCC, não precisa ser o trabalho mais perfeito do mundo. Então, vamos agora começar a falar sobre o TCC propriamente dito. Vamos destravar. Muita gente trava antes mesmo de começar. Né? A pessoa não sabe nem por onde começar e trava aí, já começa a procrastinar, já começa a pensar que vai tudo dar errado. E uma dica que eu dou para essas pessoas. Primeiro, é buscar o modelo de TCC. As universidades geralmente oferecem, né, um modelo de TCC lá no site, ou às vezes na sua própria faculdade, no seu próprio instituto, no Instituto de Genética e Bioquímica, tá lá o modelo de TCC específico, e talvez pode ser diferente da faculdade de engenharia. Então, se você não sabe nem por onde começar, é uma dica, busca o modelo, que pode estar disponível no site da universidade, e dá uma olhada. Dá uma olhada para você ver que aquilo lá não é um bicho de sete cabeças, né? Como eu falei. Vai dar uma olhada, ver como é que é, e depois você vai ler trabalhos que foram aprovados, trabalhos dos seus veteranos, vão estar lá no repositório da universidade que você estuda. Não precisa ler tudo, não lê o trabalho inteiro, mas para você ter uma ideia de como que o trabalho funciona. Então tem uma capa, uma contracapa, aí aqui vai o sumário, tem a introdução, enfim, você vai começar a se familiarizar com o TCC, com o trabalho, e aí você vai perdendo medo. É a base do TCC. Para começar, você precisa ter todos esses itens muito bem feitos. Tá? Com essa base bem feita, você consegue desenvolver
o resto do seu TCC. Então, primeiro, você tem que ter um tema, e esse tema tem que ser bem delimitado. Segundo, você tem que definir qual que é o problema da sua pesquisa. Óbvio, você tem que ter um problema. O trabalho do TCC tem como objetivo resolver um problema ou, né, trazer uma solução para uma questão que é importante. Então, você tem que ter um objetivo claro, né? Sem objetivo, você não vai a lugar nenhum. O objetivo ele tem que estar muito claro desde o início. É isso que vai guiar todo o seu trabalho. Na justificativa é onde você vai defender a importância do seu trabalho. Você vai justificar por que, que o seu trabalho é importante, por que, que você escolheu falar disso, por que, que esse tema é legal, enfim. E depois a metodologia. Qual que vai ser a sua metodologia? Você vai fazer uma revisão narrativa, você vai fazer experimentos de laboratório, você vai fazer pesquisas em sites governamentais, buscar dados que já estão publicados. Enfim, essa é a base do seu TCC. Falando aqui um pouquinho sobre o tema. Muita gente trava no tema também, é bem comum. Então, vou dar algumas dicas aqui para vocês que não escolheram o tema ainda. Primeiro, vocês têm que ter afinidade e interesse pelo tema, porque assim como tudo na vida que é trabalhoso e leva muito tempo para fazer, com o tempo você vai pegando um certo ranço daquilo. Então, você precisa ter o mínimo de afinidade com aquele tema, para você diminuir a chance de você pegar raiva do trabalho. Tô sendo sincera aqui com vocês. Eu peguei raiva do meu trabalho no final. Então, escolham um tema que vocês amem, que vocês tenham muita afinidade e muito interesse. Se não for possível, pelo menos que tenha um mínimo de interesse. Esse tema, ele precisa ser relevante, óbvio. Você não vai escolher um tema qualquer. Ele precisa ser relevante para a sociedade, para o meio científico, enfim, precisa trazer alguma coisa nova, alguma coisa interessante. Outro ponto bem importante mesmo, é a escolha do orientador. Muita gente escolhe o orientador porque é o que estava disponível, mas é muito importante que você tenha muita afinidade com esse orientador. Esse orientador, ele tem que ter conhecimento na área do seu tema. E, importante, ele tem que ter tempo. Como eu falei, no caso do meu TCC, o meu orientador, ele não tinha tempo. Então, ele não respondia minhas mensagens, ele desmarcava reuniões comigo, eu estava desesperada, sem saber o que fazer, o tempo estava correndo, e ele nunca tinha tempo para mim. Então, se você quer poupar muita dor de cabeça, escolha bem o seu orientador. Então, vamos lá, você escolheu um tema interessante e você pesquisou um possível orientador que tem conhecimento nessa área, você vai lá, apresenta o tema para o seu orientador e ele vai aceitar, te orientar ou não. Tá? Esse tema, ele tem que ser executável. Ele não, por exemplo, você quer falar sobre, você quer estudar ansiedade, que foi o meu caso, e eu precisava fazer testes em animais. Mas se na minha universidade não houvesse espaço, não houvesse laboratórios onde eu pudesse trabalhar com animais, então esse projeto não seria executável. Então não daria para fazer esse tema. Então vocês têm que
pensar se o tema de vocês é executável ou não. Ou então até daria para executar o tema de vocês, mas não tem tempo suficiente. Você está aí, você tem mais um semestre para formar e o tema que você sugeriu, o problema vai ter que você vai ter que fazer experimentos que vão durar aí um ano e meio. Então já não é executável. Então esse tema você já elimina. Outra coisa que você precisa ter em mente é a disponibilidade de conteúdo. Né? Muitas vezes você sugere um tema que você acha interessante, que você tem afinidade, mas no final das contas, um monte de gente já falou sobre isso. Não tem mais nada de novo para falar. Então já não é legal fazer sobre isso. Você tem que escolher alguma coisa mais atual, mais nova, que não existem tantos trabalhos já falando sobre esse tema. Mas também existe o caso onde a pessoa quer inovar, ela quer fazer algo totalmente revolucionário, totalmente novo, mas no final das contas, o assunto é tão novo que ela não consegue achar artigos para poder fazer o seu embasamento teórico, para fazer a introdução, para poder discutir os seus próprios resultados. Então, isso também é um problema. Então, você tem que fazer essa pesquisa. Você vai lá no Google acadêmico, digita a palavra-chave do tema da sua pesquisa e observa. Já tem muitos trabalhos falando sobre isso, ou tem poucos trabalhos, e isso vai me dar dor de cabeça depois. Então, tudo isso você tem que analisar na escolha do seu tema. Então, aqui está um exemplo da delimitação de um tema. Aqui, no caso, o tema é ansiedade no ambiente acadêmico. Isso daqui seria um assunto, porque não está bem delimitado. Então, para delimitar esse assunto aqui, esse tema, você tem que se perguntar quem, onde e quando. Então, delimitando esse tema aqui, transtornos de ansiedade em doutorandos da USP, no caso aqui estava em ambiente acadêmico, mas então, a sua pesquisa iria abranger professores, alunos de doutorado, alunos de mestrado, alunos de graduação, isso ia dar muito trabalho. Então, é interessante para você que você delimite o tema. Então, a pessoa que escolheu em doutorandos da USP. Em qual período? No período de 2015 a 2020. Então, aqui temos o quem, temos o onde, na USP. Poderia ter escolhido em um estado, em todas as universidades de um estado, poderia ter escolhido no Brasil inteiro, né? Ela escolheu na USP, no período de 2015 a 2020. Outro exemplo aqui de delimitação de tema. Esse foi um tema que eu vi hoje, inclusive. Uma moça me pediu ajuda sobre esse tema aqui. O tema dela era o uso de drogas ilícitas e os impactos psicológicos na saúde mental de jovens adultos. E como que a gente faria para delimitar esse tema? Né? Perguntar quem, onde e quando. Então, o uso de drogas ilícitas e os impactos psicológicos na saúde mental de quem? Jovens adultos, né? Mas aí eu perguntei para ela, esses jovens adultos seriam o quê? Entre 18 e 30? Entre 25 e 30? 25 e 35? Então, eu coloquei aqui o exemplo de jovens entre 25 e 30 anos, onde? É no Brasil inteiro? No estado inteiro? Que coloquei de exemplo, na cidade de São Paulo, e quando? Entre 2018 e 2020.
tá aí o tema do TCC. Lembrando que o tema é diferente do título. O título, ele não necessariamente precisa ser o mesmo do tema. Ele vai estar lá na capa do seu trabalho e a função do título é chamar a atenção, principalmente em artigos, né? Geralmente são títulos não tão grandes, né? Agora, o tema é mais comum que o tema seja igual ao título em TCCs, em dissertações, enfim. Já vi títulos de dissertações bem grandes que seriam o mesmo do tema. Agora, depois de definir o tema, você vai definir o problema de pesquisa, que vai ser a questão norteadora do seu trabalho. Você pode formular como uma pergunta e depois você pode desenvolver em texto corrido no final da sua introdução. Então, qual que seria o problema da pesquisa que eu quero resolver? Olha, eu estou fazendo essa pesquisa, aqui, um exemplo. Estou fazendo essa pesquisa porque os remédios para ansiedade hoje em dia provocam muitos efeitos colaterais e essa pesquisa é importante para poder encontrar uma nova alternativa de medicamentos. Esse seria um problema de pesquisa. Sobre os objetivos. Tem o objetivo geral e objetivos específicos, né? O objetivo geral, ele é mais simples, porque geralmente ele se inicia com os verbos no infinitivo, por exemplo. O objetivo de analisar tais comportamentos em camundongos, ou então quantificar o número de comportamentos tal. Identificar a presença de um antígeno em tal lugar, ou então descrever, validar. Eles entenderam. E tem um macetezinho para escrever os objetivos gerais, que seria adicionar um verbo antes do seu tema. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o tema é o uso de drogas ilícitas. Então, o objetivo poderia ser analisar o uso de drogas ilícitas e os impactos psicológicos na saúde mental dos jovens. Nesse outro caso aqui, também analisar ou identificar transtornos de ansiedade em doutorandos da USP no período de 2015 a 2020. Então, esse seria o objetivo geral. Já os objetivos específicos, em TCCs, no formato de monografia, geralmente eles vêm no formato de tópicos. Você vai, então, descrever quais são as etapas que você vai ter que realizar para alcançar o objetivo geral. Recomenda-se, no mínimo, 3 objetivos específicos. Não é regra, mas para o trabalho não ficar muito pobre, digamos assim. Então, é recomendado você ter, no mínimo, 3 objetivos específicos. Agora, falando um pouquinho sobre a justificativa. É aqui que você vai defender o seu trabalho. Você vai falar por que o seu tema é importante. Por que você escolheu o seu tema? O seu tema, ele tem alguma importância na atualidade, né? É um tema atual. Covid, por exemplo, é um tema super atual e possui muita relevância no contexto científico. Ou então, o seu tema, ele tem alguma relevância na política, na economia,
tem relevância social, ou ele vai contribuir de alguma forma para o debate científico. Esse aqui é o momento para você falar com as suas palavras o porquê o seu tema é importante. Aqui você não precisa usar citações, não precisa citar outros autores. Você vai se basear no que você já escreveu na introdução, vai usar o bom senso também e vai escrever aí com as suas palavras, defendendo o seu tema. Algumas dicas aí, você vai listar os problemas que o seu trabalho aborda. Você pode também mostrar os benefícios da resolução do problema da sua pesquisa. Então, algumas palavras-chave aí que você pode usar. Solucionar, essa pesquisa é importante porque a resolução desse problema pode reduzir custos, vai auxiliar em tal coisa, solucionar tal problema, enfim. Agora, sobre a metodologia. Na metodologia, você vai descrever o tipo de pesquisa que você realizou. Você vai pensar nos instrumentos que você usou, nos protocolos, nas fontes escolhidas para a coleta de dados. Você usou entrevistas, formulários, quais experimentos que você fez. Você vai realmente descrever o passo a passo, aquela receitinha de bolo mesmo. A dica aqui é usar a linguagem impessoal. Você não pode falar, eu fiz tal experimento, eu demonstrei tal coisa, eu realizei tal. Você tem que usar, foram utilizados tais procedimentos, constatou-se que tal, foi feito um experimento. Na verdade, a linguagem pessoal deve ser usada em todo o trabalho, tá, gente? Mas estou dando aqui essa dica aqui, especialmente para a metodologia, que muita gente, às vezes, erra nisso aí. Estou tendo. Agora, com toda a base do seu TCC pronta, a gente parte para a introdução. Eu, particularmente, gosto de deixar a introdução para o final. Por quê? Porque na introdução é onde eu vou contextualizar o tema, eu vou apresentar o tema para o leitor. Então, depois que o trabalho estiver todo pronto, eu vou ter noção do que o leitor precisa saber para entender o resto do trabalho. Então, eu deixo a introdução por último. Mas muita gente prefere fazer toda a base do TCC primeiro e depois já partir para a introdução. Fica a critério de vocês. Eu gosto de fazer dessa forma, mas vai aí de cada pessoa. Então, na introdução, que é a primeira parte do trabalho, você vai contextualizar o tema da sua pesquisa. Você vai falar sobre o que é a sua pesquisa, você vai dar detalhes sobre o seu tema, você vai definir conceitos que não são muito comuns, né? Por exemplo, na minha dissertação de mestrado, eu estudei a ação de um receptor no BNST. E aí a pessoa olha e pensa, o que é BNST? Então eu vou explicar que o BNST é uma parte do encéfalo que está localizada em tal lugar, significa tal. Então é isso, você vai contextualizar todo o seu tema e explicar tudo para que o leitor possa entender o seu trabalho, mesmo que ele não seja da sua área. Então, na introdução, você vai embasar a sua pesquisa citando autores. Nada do que você colocar na sua introdução vai ser inventado da sua cabeça, beleza?
Então, você vai fazer o seu TCC sobre transtornos de ansiedade no meio acadêmico. Então, primeiro você vai ter que explicar o que é ansiedade. Ansiedade é isso, 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 isso. É uma resposta normal, mas existem os transtornos de ansiedade, que podem ocorrer de tal forma. Existem vários tipos de transtorno de ansiedade, aí você vai definir quais são, você vai definir o que você vai dar ênfase. E tudo isso citando autores. Nada disso você vai colocar ansiedade, eu acho que é isso, isso, isso. Não, você vai buscar um artigo e você vai lá procurar algum artigo que mostra a definição de ansiedade. Você vai colocar a definição e você vai citar aquele autor. É indicado você utilizar pelo menos 15 autores, tá? 15 trabalhos para fazer a introdução. Mas não é uma regra, tá? É só uma indicação. Usar poucos autores para sua introdução acaba deixando seu trabalho pobre. É bom você utilizar muitos autores, sempre buscando trabalhos bem atuais. Também utilizar frases curtas e diretas, tá? Ninguém merece um parágrafo com uma frase enorme e fica enrolando, enrolando e nunca chega na ideia central. Você tem que utilizar frases mais curtas e mais diretas, tá? Evite aquele lenga-lenga. Você tem que ter uma linguagem clara. Tem gente que acha que por ser um TCC, por ser um trabalho acadêmico, você tem que ter aquela linguagem bem rebuscada, você tem que falar difícil, usar termos, né, super complicados, mas não. Você pode, lógico que dependendo da área, você tem que usar termos específicos da sua área. Mas quando for esse caso, você vai primeiro explicar o que é, né, igual no meu caso. Eu falava sobre BNST. Ninguém assim, geralmente do meio que não é acadêmico, que não é dessa área, vai saber o que é BNST. Então, eu expliquei o que era, continuei o meu texto de forma que qualquer pessoa que lesse iria entender. Então, eu não fiquei usando uma linguagem rebuscada demais para mostrar que eu sou muito inteligente, enfim, aquela coisa, né? Então, tenha uma linguagem clara, utilize frases curtas e diretas e organize as suas ideias em sequência lógica, né, em formato de funil. Então, bom, no meu caso, a minha dissertação foi sobre ansiedade em camundongos. A gente analisava esses comportamentos. Então, primeiro, eu expliquei o que era ansiedade, para depois explicar o que era transtorno de ansiedade, para explicar no encéfalo onde a ansiedade acontecia ali, para depois explicar sobre o BNST, entende? É um funil. Você vai seguindo essa sequência lógica para que a pessoa entenda. Em relação aos resultados, nada mais é que o relatório dos dados coletados. Eles devem ser descritos de maneira objetiva e você não deve interpretar os resultados. Você deve colocar, sei lá, gráficos, tabelas que você conseguiu, né, resultados de pesquisa, enfim. Você deve relatar os seus dados de maneira objetiva, sem interpretar. Mostra realmente do jeito que você conseguiu. Aqui é o momento de você colocar
imagens, colocar tabelas, colocar gráficos. Tudo que você colocar de imagem facilite o entendimento do leitor é válido. Imagens, tabelas, gráficos são muito autoexplicativos, né? Você bate o olho e já facilita o entendimento da pessoa. Mas não vale, tipo, colocar uma imagem ocupando uma página inteira só para poder ocupar a página, né? Não vale fazer isso. Tenha um bom senso. Travei na discussão. Muita gente trava na discussão também. Bem comum. Eu travei na minha introdução do TCC. Na discussão, né? Você vai discutir os seus resultados. Muita gente acaba repetindo os resultados. Então, na verdade, você tem que mostrar o seu resultado e comparar com resultados similares, contrários ou complementares aos seus, de outros autores. Então, em alguns modelos de TCC, o resultado de discussão é junto, é um único capítulo. Outros são separados, né? Primeiro o resultado, depois a discussão. E em alguns modelos é livre. Eu gosto muito quando o resultado é junto com a discussão, porque você já mostra o resultado e você já discute. Então, eu achei que essa figura aqui é cor-de-rosa. E tive esse resultado, eu vi que essa figura é cor-de-rosa. E esse autor aqui, ele também achou que a figura é cor-de-rosa. Ele fez um outro experimento, mas que chegou no mesmo resultado que eu. Mas esse outro autor aqui fez o mesmo experimento e deu que a figura era roxa. E aí você vai discutir as hipóteses. Será que deu alguma coisa errado? Será que deu alguma coisa diferente? Por quê? Aí você vai formular suas hipóteses, você vai falar com as suas palavras, as suas hipóteses, mas sempre adicionando citações. Você vai citar esses autores que tiveram esses resultados, que sejam complementares, ou contrários, ou similares aos seus. Deu para entender? Porque muita gente só repete os resultados. Isso é bem comum. Então, façam isso e vai dar certo. Mostra o resultado, compara com o de outro autor. Depois mostra outro resultado, compara com outro autor. Faz uma hipótese e segue assim. Na conclusão, muita gente trava na conclusão. Não é tão incomum assim. O que a gente tem que colocar na conclusão? A gente tem que pensar nos objetivos. Qual foi o seu objetivo lá no início, quando você definiu? Você alcançou esses objetivos? Então, você vai falar, olha, esse objetivo foi alcançado, tal, 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 tal. Você vai mostrar os resultados importantes, os resultados mais importantes do seu trabalho. Você vai mostrar as contribuições da sua pesquisa. Tem opiniões divididas aqui em relação às limitações do seu estudo, se você deve falar ou não. Né? Então, acho que no final das contas é usar o bom senso. Essa limitação é realmente relevante? Você acha ela muito importante? Você acha que deve colocar na conclusão? Então, coloca. Sugestões para trabalhos futuros. É bem clichê essa daqui. Mas, em alguns trabalhos, é importante. É importante você sugerir outros trabalhos que vão acrescentar ainda mais aí no desenvolvimento da linha de pesquisa. Alguns verbos para utilizar na conclusão, para quem está super travado aí e não sabe nem como começar. Verificou-se ou foi
foi verificado, né, nesse trabalho, verificou-se que os alunos com ansiedade e tal. Então, conclui-se que percebe-se, destaca-se, enfim. Outra coisa que trava muitas pessoas é o medo do plágio. Não precisa ter medo do plágio, é simplesmente saber citar. Então, eu peguei essa referência aqui, desse artigo: Ansiedade, Depressão e Estresse em Estudantes Universitários e o Impacto da Covid-19. Então, aqui, a conclusão, eu tirei o print aqui do artigo, da conclusão, fala aqui que os resultados desse estudo sugerem que essa pandemia provoca efeitos deletérios na saúde mental dos estudantes universitários, reforçando que importa continuar a investigar o tema para que se possam perceber os mecanismos e reações psicológicas subjacentes a um período de vida tão atípico e desafiante. Vamos supor que você acha essa informação aqui interessante e você queira colocar no seu trabalho. Então, você vai parafrasear essa sentença aqui. Você não vai escrever de forma igual, né? Você pode aí apelar para significados de palavras-chave. E o exemplo que eu dei aqui de paráfrase foi: a pandemia foi prejudicial para a saúde mental de estudantes universitários, o que torna importante uma investigação mais aprofundada sobre o tema. Então, voltando aqui, o estudo foi feito por Maia e Dias. Quando são dois autores, você coloca aqui entre parênteses, em caixa alta, o primeiro autor, ponto e vírgula, o segundo autor, em caixa alta, vírgula, e o ano, fecha parênteses. Eu coloquei aqui, quando é só um autor, é simples, né? Eu coloco o nome em caixa alta, vírgula, o ano. Dois autores, foi o que eu acabei de fazer. Três autores, mesma coisa. Quando são mais de três autores, você coloca o sobrenome do primeiro autor, et al, e o ano. Professora, desculpa interromper, mas o seu áudio está muito fraquinho, parece que está longe. A gente não entendeu nadinha, professora. Se a senhora pudesse voltar, por favor. A partir de qual? Melhorou o áudio? Agora melhorou. Quando você estava dando a dica. O outro slide. Esse? Isso aí. Isso. Eu creio que é isso. Se alguém concordar comigo, quiser que ela volte mais, agora é a hora. Pode falar, gente. É esse mesmo. Eu estava aqui mostrando que um autor, a forma de citar ele no final da frase, quando o artigo tem um autor só. Você coloca parênteses, o sobrenome dele em caixa alta, vírgula, o ano do artigo e fecha. Quando é dois autores, você coloca sobrenome do primeiro autor, ponto e vírgula, sobrenome do segundo, vírgula e ano que o artigo foi publicado. Três autores, a mesma coisa. Sobrenome do primeiro autor, ponto e vírgula, sobrenome do segundo, sobrenome do terceiro e ano. E quando é mais de três autores, você coloca só o sobrenome do primeiro autor, coloca et al, vírgula e o ano. Fecha parêntese. Deu para entender? E aqui eu vou dar algumas dicas, dicas gerais para um trabalho de TCC. Sempre busque por fontes atuais, tá? No máximo 5 anos, 5 ou 3 anos, depende da área, né? Por exemplo, se você for da área da saúde e estiver pesquisando sobre Covid, você tem que pesquisar por fontes super atuais, né? De meses. Mas
dependendo do trabalho, geralmente essa média, entre 5 e 3 anos. Não use blogs de referência, gente, não façam isso. Blogs tipo Brasil Escola, Wikipédia. Brasil Escola, por exemplo, é um blog informativo, mas não serve para usar de referência, tá? Se você quiser usar site, você usa o IBGE, o Ministério da Saúde, o SEBRAE, enfim, sites governamentais. Evite citações diretas. Citações diretas são aquelas que você literalmente copia uma frase, um parágrafo de outro autor e cita no final. Você não está cometendo plágio, porque você está citando com uma citação direta, mas isso dá uma impressão de preguiça, né? Que você não teve a iniciativa de fazer uma citação indireta, né? Existem, lógico, situações que é interessante usar citações diretas, no caso de que fulano, sei lá, certo autor tem uma definição muito clara e muito conhecida de tal coisa. E aí você vai e cita ele dessa forma. Mas, de qualquer forma, use o bom senso e evite esse tipo de citação. Não use a PUD. O que é a PUD? É citação de citação. Você vai no artigo, você vê que ele citou um outro artigo, mas você não vai em busca desse outro artigo para ver se ele realmente disse isso. Então, você vai lá e cita. Você coloca, eu encontrei essa informação do autor A, mas no artigo B. Né? Então, não é legal também, não é bem visto. Então, sempre citar o artigo original mesmo. Usar sempre fonte Arial ou Times New Roman. Se você optar por Arial, use Arial no trabalho inteiro, não misture as duas fontes. E faça o backup do seu TCC, gente. Acontece, às vezes, de você perder uma parte importante porque o computador estragou, e, enfim, sempre faça o backup. Manda por e-mail, coloca no Drive, enfim, salva em HD. E, bom, é isso. Deu a hora certinho, né, gente? Falei o bem básico mesmo. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. E é isso. Obrigada pela presença de todos.